A paz a todos! Vamos continuar a leitura do livro Rumo aos 120 anos. Hoje nós vamos começar o capítulo 6, Alimentação. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. 1 Coríntios 3,16. Pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodo 15:26. Uma área da medicina que tem se desenvolvido de maneira espantosa é a nutrigenômica, ciência que analisa a forma como os nutrientes interagem com o material genético, interferindo na expressão dos genes. Logo após o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, Deus se identifica para o povo como o Senhor que cura. O elemento de cura tem seu ponto de partida em uma série de instruções alimentares, as quais asseguram a saúde do povo durante todo o tempo em que estavam no deserto. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Salmo 105:37. O estilo alimentar proposto pelo Senhor foi capaz de modular a expressão genética, fenótipo, dos israelitas, transformando-os de um povo com mentalidade servil em verdadeiros guerreiros. No entanto, foi necessário passar uma geração inteira até que esse processo se concretizasse. Deixe-me explicar melhor. O genótipo corresponde ao código genético de um indivíduo, ou seja, ao conjunto de genes sendo constituído por informações que foram passadas por meio da hereditariedade, informações genéticas transmitidas entre as gerações. Fenótipo, por sua vez, é a expressão observável de um genótipo, a cor dos olhos, a textura do cabelo e a altura de um indivíduo, sendo o resultado da interação entre o genótipo do indivíduo e o ambiente no qual ele se encontra. Em uma reportagem de capa alarmante em 23 de junho de 2008, a revista Time afirmou que esta pode ser a primeira geração em que os pais enterrarão os filhos, não por guerras, epidemias e desastres naturais, mas sim por um estilo alimentar que contribui para o surgimento de doenças crônicos degenerativas de uma forma cada vez mais precoce. E o que tem nos levado a essa condição? Considere 2 armários, um contendo alimentos artificiais, outro com alimentos naturais. Veja o que cada um deles tem a oferecer. Então, aqui no livro tem uma tabela, um lado alimento artificial e no outro lado alimento natural. Então, o que o alimento artificial promove? Sobrepeso e obesidade, doenças degenerativas como diabetes, doenças cardiovascular e artrite, fadiga, hipertensão, câncer, constipação, alteração do humor, impotência e alergias. E o que o alimento natural faz? Proteção contra o câncer, doenças cardiovasculares, enfermidades degenerativas, obesidade, vigor mental, vigor físico, sistema imune funcionante e função gastrointestinal saudável. Qual deles você escolheria? No decorrer da vida, o ser humano consome em torno de 60 toneladas de alimento. Por causa da cultura fast food, grande parte desses alimentos são artificiais, ou seja, servem de combustível para o surgimento de várias doenças degenerativas e até mesmo para a ocorrência de mortes prematuras. Assim como eu, você já deve ter conhecido pessoas valorosas que tiveram suas carreiras ou ministérios abreviados por fatalidades como acidente vascular cerebral, derrame, diabetes, infarto agudo do miocárdio, etc. É muito triste ver servos de Deus com um chamado vivo em seus corações, mas com um corpo debilitado que os impede de cumpri-lo. Por isso, o que comemos é tão importante. Escolha comer alimentos que são de verdade e não os que fingem ser. Tudo o que consumimos tem o potencial de gerar vida ou morte. Nossa escolha alimentar não se baseia em legalismo, em alimentos puros ou impuros, mas por uma questão de livre-arbítrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Podemos sim escolher comer o que nos traz vida e não morte. O que você come ou deixa de comer não impedirá que você vá para o céu, mas poderá garantir que você chegue no tempo certo ou fazer com que chegue lá muito mais cedo do que esperado. Vamos começar entendendo de forma clara a diferença que separa os alimentos artificiais dos alimentos naturais. Os alimentos naturais foram criados especificamente para o nosso consumo, portanto, não são acrescidos de substâncias químicas nem são quimicamente alterados. Fazem parte desse grupo frutas, vegetais, grãos, sementes, nozes, carnes, gorduras e derivados lácteos. Por exemplo,
Uma fruta é o padrão de doce perfeito. Foi criado por Deus e tem a medida certa de açúcar, frutose, enzimas, fibras, vitaminas, sais minerais e fitonutrientes. Esses últimos são substâncias produzidas pela planta que a protegem de doenças e agressores, e ao serem consumidas também vão desempenhar essa importante função no organismo humano. Alimentos artificiais são o oposto disso. São produtos alterados para durarem o máximo de tempo possível e recebem a adição de substâncias químicas a fim de prolongar sua validade. São viciantes para o consumidor, pois contêm substâncias que enganam o cérebro, como o glutamato monossódico. O mecanismo de ação desse produto envolve a hipersensibilização dos neurônios. É como se você colocasse uma lâmpada elétrica de 110 watts em um soquete de 220. E isso pode causar morte prematura. Essa substância também faz com que o pâncreas produza mais insulina. O açúcar no sangue diminui mais rápido devido ao excesso de insulina e faz com que você se sinta mais fome. No alimento artificial também são adicionadas quantidades consideráveis de açúcar simples, dextrose, xarope de milho, frutose, glicose e sacarose, e de gorduras hidrogenadas ou parcialmente hidrogenadas. Essas gorduras alteram o funcionamento normal das membranas das células, ocasionando a entrada de substâncias tóxicas em nosso corpo. Esses alimentos também causam constipação e, devido ao elevado teor de sódio, sal, colaboram para a ocorrência de hipertensão arterial. O açúcar e as farinhas refinadas, devido ao seu alto índice glicêmico, promovem ganho de peso e aumentam o risco de doenças degenerativas, como a diabetes tipo 2. Além disso, esses alimentos prejudicam o funcionamento do sistema imunológico, pois alteram seu funcionamento e favorecem o surgimento de células cancerígenas, bem como a proliferação de fungos e bactérias. Também estão vinculadas a distúrbios comportamentais, pois uma vez que o organismo se vicia nesses alimentos, a falta deles causa alteração no humor e a pessoa fica mais irritada. Por fim, o açúcar e as farinhas refinadas aceleram o processo de envelhecimento devido aos produtos finais de glicação avançadas, moléculas que causam envelhecimento acelerado e doenças, e que provocam um aspecto semelhante ao açúcar queimado, caramelo, nos vasos sanguíneos. Deus abençoe por acompanhar essa leitura comigo. Amanhã nós continuamos a leitura do